Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Hoje iremos mergulhar nas profundezas da carta de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 1, dos versículos 18 ao 32. Mas antes de começarmos, é essencial entendermos o contexto dessa epístola. Paulo escreveu esta carta para os cristãos que estavam em Roma, uma cidade conhecida por sua grandiosidade, mas também por sua imoralidade e decadência cultural. A mensagem de Paulo é uma advertência para a igreja não se conformar com os padrões corruptos da sociedade romana, mas sim viver de acordo com os princípios do Evangelho. E eu gostaria de pedir aos irmãos para nós juntos lermos a partir do versículo 18 até o versículo 20. Versículo 18 ao versículo 20. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmo, pois Deus lhe revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus e o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. O tema escolhido para esse sermão é a revelação da ira de Deus. Primeiro ponto, a ira de Deus revelada. A ira de Deus é uma doutrina muitas vezes negligenciada pela teologia contemporânea. Contudo, Paulo inicia esta sessão com uma declaração clara. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Esta ira não é uma emoção descontrolada ou vingativa, mas uma resposta justa e santa à rejeição da verdade divina. A palavra ira no grego é orge, que implica uma ira constante e permanente. Esta não é uma raiva impulsiva, mas uma justa reação de Deus à desobediência e à rebelião humana. Deus, em sua santidade, não pode tolerar o pecado. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Ao longo das Escrituras, vemos que a ira de Deus é uma resposta constante à desobediência humana, desde a expulsão de Adão e Eva até o julgamento final descrito em Apocalipse. Paulo ele prossegue afirmando que a existência e as qualidades de Deus são claramente visíveis na criação. Ele escreve: porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. A criação é um testemunho contínuo da existência e do poder de Deus. O salmista declara: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Desde as majestosas montanhas até os intricados detalhes de uma folha, tudo aponta para um Criador inteligente e poderoso. Portanto, a humanidade é inexcusável por não conhecer a Deus. A rejeição da revelação natural de Deus é uma escolha deliberada de suprimir a verdade. Como cristão, devemos reconhecer
a seriedade do pecado e a justa ira de Deus. Esta compreensão deve nos levar a uma vida de arrependimento e santidade. Devemos também valorizar a criação como um testemunho da glória de Deus, cuidando dela e usando-a para apontar outros para o Criador. Que possamos viver de maneira que reflita o temor do Senhor e a reverência por sua santidade. Segundo ponto, a decadência da humanidade. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23. Paulo continua a argumentação mostrando que, embora os homens conheçam a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E mudando a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 23. A ingratidão é um dos primeiros sinais da decadência espiritual. A humanidade, ao invés de reconhecer e adorar a Deus, preferiu seguir seus próprios caminhos. Esta rejeição do conhecimento de Deus levou à obscuridade dos corações e mentes. Paulo usa a expressão tornaram-se fúteis em seus pensamentos para descrever a vaidade e a futilidade dos pensamentos humanos quando divorciados da verdade divina. A consequência imediata da rejeição de Deus é a idolatria. Os seres humanos são inerentemente adoradores. E se não adoram a Deus, o Deus verdadeiro, acabam criando seus próprios deuses. Esta idolatria não se limita a imagens esculpidas, mas inclui qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Riquezas, poder, prazer, status, entre outros. A idolatria é uma troca trágica. A glória do Deus incorruptível por ídolos corruptíveis, esta troca revela a insensatez e a escuridão do coração humano. Ao longo da história, vemos como as nações se afastaram de Deus e se voltaram para ídolos, resultando em decadência moral e espiritual. Devemos avaliar constantemente nossas vidas para identificar e eliminar quaisquer ídolos. A nossa adoração deve ser dirigida exclusivamente ao Deus verdadeiro. Além disso, devemos cultivar em nosso coração um coração grato, reconhecendo a bondade e as bênçãos de Deus em nossas vidas. Que possamos glorificar a Deus em tudo o que fizemos e vivemos como testemunha de sua verdade em um mundo que se afasta dele.